que é o racismo? O racismo é um fenômeno social e histórico que tem raízes profundas e complexas. Não só nos dias de hoje, mas desde a antiguidade, o racismo se manifesta através de crenças, práticas e até políticas baseadas na ideia que a humanidade pode ser dividida em grupos raciais, com a ideia de que certos grupos são superiores ou inferiores. A história do racismo pode ser vista em várias fases e contextos, incluindo a Antiguidade e Idade Média, que nos diferentes povos antigos, como os gregos e os romanos, existia a prática da forma de exclusão e a escravidão baseada na origem geográfica e no status social das pessoas, que era mais baseado nesses quesitos do que nos conceitos de raça. Também foi presente na Era dos Descobrimentos, que com a aproximação de diversos povos começou a subjugação dos povos considerados diferentes. Durante o Iluminismo, surgiu algumas críticas à escravidão e ao racismo, mas, ao mesmo tempo, são desenvolvidas teorias raciais que categorizaram os seres humanos em hierarquias raciais. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a rever esses conceitos de racismo e a descolonização e a legislação contra a discriminação racial marcam um progresso significativo em relação ao racismo. Na era contemporânea, mesmo as pessoas tendo mais consciência sobre como o racismo é errado, ainda assim existe muita xenofobia, nacionalismo, racismo institucional, mas ainda assim é notável uma grande diferença em relação aos tempos antigos, que tem diversos movimentos, como Black Lives Matter, e acontecem muitos debates sobre política de imigração. A história do racismo revela como ideias e práticas discriminatórias foram construídas, desafiadas e transformadas ao longo do tempo. É uma história de opressão, mas também de resistência e luta por justiça e igualdade. O racismo estrutural, basicamente, refere-se a um sistema da sociedade que cria e mantém uma desigualdade racial e que não é perceptível para aqueles que não são afetados por elas. Ele está enraizado por questões das instituições sociais, econômicas e políticas, e não dependem uma das outras para eles acontecerem. Os principais pontos onde ele acontece são na educação, emprego, justiça criminal, habitação e saúde. Esse conceito é usado para explicar algumas coisas de certas sociedades, principalmente como elas são estruturadas, e que certos grupos têm privilégios e outros, por serem minorias, acabam não tendo. Existem diversas maneiras de acabar com o racismo estrutural, e eu tô aqui para apresentar algumas delas para vocês. Incentivando a educação contínua sobre as raízes e manifestações do racismo estrutural, encorajando os indivíduos a desafiar comentários e comportamentos racistas quando eles forem presenciados, destacando a importância de apoiar eventos e iniciativas que promovem a diversidade e inclusão de pessoas da comunidade minoritária, enfatizando a necessidade de dar espaço e amplificar as vozes das pessoas de cor, seja através da partilha de suas experiências ou perspectivas, ou apoiando suas causas e lutas, incentivando a participação de movimentos e atividades antirracistas, como protestos pacíficos e campanhas de conscientização, destacando a importância do envolvimento cívico e político, enfatizando a importância de agir como aliado de uma pessoa de cor, promovendo conversas construtivas sobre a raça e o racismo em círculos sociais. As disparidades educacionais entre os grupos raciais. Financiamento desigual das escolas. As escolas que são localizadas em áreas de baixa renda, predominantemente habitadas por minorias raciais, elas tendem a receber menos financiamento do que escolas em áreas ricas e brancas, o que resulta em recursos educacionais inadequados e uma menor qualidade de ensino. Segregação escolar. Segregação residencial histórica, concentra estudantes de minorias raciais em escolas com pouca diversidade racial e socioeconômica, o que acaba limitando as oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Práticas disciplinares discriminatórias. Os estudantes de cor, eles enfrentam taxas desproporcionalmente altas de suspensões e expulsões, o que reflete um viés racial sistêmico, que prejudica o sucesso acadêmico e o bem-estar emocional. As diferenças socioeconômicas entre os grupos raciais. As disparidades socioeconômicas, elas têm raízes históricas e elas persistem em muita sociedade.
incluindo o acesso desigual ao emprego, moradia, saúde e oportunidades educacionais. No mercado de trabalho, como exemplo, estudos têm mostrado que pessoas pertencentes a certos grupos sociais enfrentam taxas muito mais altas de desemprego e salários mais baixos em comparação com outros grupos. Em relação à moradia, é bem comum assim, de observar a segregação residencial que afeta desproporcionalmente comunidades minoritárias. Quanto à saúde, existem disparidades no acesso a cuidados médicos de qualidade e na prevalência de certas condições de saúde em diferentes grupos sociais. No campo da educação, o acesso a recursos e oportunidades educacionais podem variar significativamente entre comunidades sociais diferentes. Essas disparidades são desafiadoras, mas é fundamental reconhecê-las e trabalhar para promover a equidade em todas as áreas da sociedade. Violência policial. A brutalidade policial e o tratamento desigual de pessoas de diferentes raças pelas forças de segurança são alguns dos sintomas do racismo estrutural. Minorias raciais, especialmente os negros ou latinos, eles tendem a enfrentar um maior risco de violência policial e um tratamento injusto, o que inclui assim, práticas como o policiamento racialmente discriminatório, onde as pessoas são paradas com base na sua raça, e disparidades no sistema de justiça criminal, no qual minorias raciais enfrentam prisões e sentenças mais severas. Para abordar esses problemas, é preciso reformar o treinamento policial, aumentar a responsabilização e envolver as comunidades afetadas na formulação de políticas de segurança pública. Essas medidas elas são assim, necessárias para combater o racismo sistêmico e promover a igualdade perante a lei. Mídia e representação. A mídia ela desempenha um papel significativo na formação de percepções sobre pessoas de diferentes raças. Muitas vezes, retrata grupos étnicos de acordo com estereótipos arraigados, o que acaba perpetuando em preconceitos. As minorias étnicas elas podem ser subrepresentadas ou retratadas de forma extremamente negativa, o que acaba contribuindo para a marginalização e desumanização desses grupos. A falta de diversidade nas narrativas também acaba, assim, ocasionando na percepção de que apenas um grupo étnico é normativo, o que acaba excluindo os outros. A mídia ela tem responsabilidade de retratar a diversidade racial de maneira autêntica e equitativa para promover uma sociedade mais inclusiva e justa. Algumas práticas podem ajudar a criar uma cultura escolar mais inclusiva e justa, em que todos os alunos vão se sentir valorizados e capacitados para ter sucesso acadêmico e pessoal. Algumas dessas práticas são criar um currículo diversificado, que vai incluir perspectivas de diversas culturas e grupos étnicos nos materiais didáticos e planos da aula. A educação antirracista, que vai colocar programas que vão abordar questões de racismo e justiça social, que vai promover a consciência crítica, o desenvolvimento profissional, que vai oferecer treinamento para educadores sobre diversidade e equidade, o que vai capacitar eles a reconhecer e abordar de forma correta o racismo, o diálogo aberto, que vai estimular discussões sobre a raça e racismo em espaços seguros, que vai promover a compreensão intercultural, a liderança engajada, em que vão ter líderes escolares que vão ser comprometidos com a promoção da inclusão e diversidade, apoio aos estudantes, que vão ser programas de apoio e mentoria para estudantes de minorias sociais, parceria comunitária, que é a colaboração com organizações comunitárias para promover a conscientização e fornecer recursos adicionais, e avaliação e monitoramento, que vai realizar avaliações regulares para identificar e abordar casos de discriminação racial, o que vai garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos os alunos.